Brasil, tudo bem? Acabei de chegar aqui em casa. Hoje foi minha primeira transmissão na ESPN desde Ravens e Titans nos playoffs de 2019, cara. Olha quanto tempo fazia. Não comentei nenhum jogo de beisebol em 2020 lá do prédio. A gente fez um league, acho que em março, que foi a última coisa que eu fiz de lá. E também na NFL não. E agora, graças a Deus, a gente consegue voltar um pouco aí à normalidade, 100% imunizado, claro. Enfim, tô feliz, tô muito contente. Espero que vocês tenham gostado da transmissão hoje. E aí, tá sendo muito significativo isso tudo, porque foi minha primeira transmissão de novo no prédio. Eu sou muito perfeccionista, sou muito chato com o meu próprio trabalho, eu nunca acho que tá bom. Mas hoje eu saí muito satisfeito dessa transmissão. Eu acho que eu fiz um bom trabalho lendo os dois times e dando o panorama e todo o resto. Eu realmente estou satisfeito com o que eu fiz hoje, e isso é raríssimo, sendo muito sincero. E é significativo porque terça-feira é meu aniversário, eu faço 30 anos. E 30 anos é uma data redonda, a gente fica um pouco reflexivo, né? E voltar para o prédio hoje, para os estúdios da ESPN para fazer transmissão, me deixou um pouco reflexivo também de toda a caminhada, toda a jornada. Dia 5, além do meu aniversário, o Pro Football faz 10 anos, o site do qual eu sou editor-chefe, então essa minha caminhada como profissional de futebol americano faz 10 anos nesse domingo. E eu recebi um presente muito grande do destino, dos deuses do futebol americano, que foi esse início do Arizona Cardinals. Aí vocês vão falar assim, mas você não torce para os Bears? O que tem a ver os Cardinals? Justamente. Eu acho que não é segredo para ninguém que eu não estava tão empolgado com esse time do Arizona Cardinals antes da temporada começar. Eu nunca coloquei a Arizona fora da briga para os playoffs, seria loucura. Né? Isso seria se perder no personagem, vamos combinar que não faz sentido. Mas eu não estava tão empolgado com esse time ganhando a divisão. Porque a gente tinha um tabu contra os Rams desde 2017, não venciam aí os Rams. A gente tem o Russell Wilson, que teoricamente no papel era o melhor quarterback da divisão. A gente tinha São Francisco voltando todos os jogadores saudáveis, importantes, George Kittle, Jimmy Garoppolo, enfim. O Kyle Shanahan, que vocês sabem que eu sou pró Kyle Shanahan. E o Cliff Kingsbury não fazia um bom trabalho nesses primeiros anos em Arizona, né? O time perdeu a pós-temporada no passado, eu sei que o Murray machucou, mas foi um colapso que não deveria ter acontecido. Então eu tinha um pé atrás com a Arizona. Não tirei o time dos playoffs antes da temporada começar, mas eu ficaria surpreso, né, como estou, positivamente surpreso, da equipe ser campeã da divisão. E se o campeonato terminasse hoje, tem muita água para rolar, claro, mas a Arizona estaria na primeira colocação e só tem 2 times invictos na NFL, Arizona e Las Vegas Raiders, que joga nessa segunda contra os Chargers. E eu estou positivamente surpreso e, eu vou ser sincero, hoje, com quase 30 anos, eu lido muito melhor com isso, em estar errado. Como eu acabei de falar, eu sou muito perfeccionista. E quando eu errava alguma análise, alguma previsão, algo assim, cara, eu ficava muito mal mesmo. Às vezes eu acabava esquecendo as coisas que eu acertava do que... Quase que acabou a bateria aqui. Do que as coisas que... Eu pegava mais os erros do que ficava feliz com uma análise certa, por exemplo. E é completamente impossível a gente acertar tudo. Completamente impossível. Então, eu venho aqui falar com vocês com total honestidade, sobriedade e franqueza de que eu nunca vou acertar todas as análises, todos os prognósticos e todo o resto. Porque se eu fizesse isso, eu teria me mudado para Las Vegas há muito tempo e estaria completamente bilionário apostando em todos os jogos da NFL. Não tem como isso. A gente sempre acaba deixando escapar alguma coisa, as coisas mudam no futebol americano, os jogadores amadurecem, melhoram. E tem coisa que a gente vai acertar, tem coisa que a gente não vai acertar, né? Vou dar um exemplo. Ben Roethlisberger. Eu fiz o vídeo de prateleiras de quarterbacks antes da temporada começar e coloquei o Roethlisberger abaixo da média. E o torcedor dos Steelers ficou muito chateado comigo. Passadas 4 semanas, eu acho que tem cada vez mais torcedores que estão chateados com o Roethlisberger, com a situação. Nisso, talvez eu tenha acertado a análise. Nos Cardinals, eu acabei sendo mais pessimista ou menos otimista do que deveria. E os meus motivos para ser pessimista quais eram? 1. Chandler Jones e J.J. Watt vão ficar saudáveis? Porque o histórico não é esse. 2. Esse time de Arizona vai ter um Kyler Murray que vai cortar, né, Tom? Vai cortar as interceptações e os turnovers? Antes da partida hoje, eu abri a plataforma que a gente tem lá, na ESPN, que infelizmente só dá para acessar de lá. Então eu estou muito feliz de voltar por causa disso. Eu separei todas as interceptações do Kyler Murray nessa temporada, 4, e vi o tape da All-22, da câmera aberta. Eu já estava com uma impressão de que era isso e confirmei, vendo uma após outra. Todas as interceptações ou foram erro de leitura, que ele viu um safety no fundo do campo, mas não viu e forçou um passe, ou que ele confiou demais na força do braço.
E eu tinha feito um vídeo para os membros do Curte Plus, que era os ônus e os bônus do Kyler Murray. Os bônus a gente sabe todos os highlights, todos os momentos incríveis, mas os ônus vinham nessas interceptações. Ele entrou o dia como o quarto quarterback mais interceptado. E a gente viu um jogo hoje contra o Los Angeles Rams muito inteligente do Kyler Murray. Ele correu para ganhar a primeira descida quando precisava, muitas vezes quando estava pressionado. Não esticou o campo verticalmente de maneira desnecessária quando não precisava fazê-lo. Não forçou passes interceptáveis quando não precisava fazê-lo. Isso, jogando contra uma das melhores defesas da NFL fora de casa, é muito importante. E eu não tinha visto um amadurecimento tão forte num jogo só do Kyler Murray como eu vi hoje. Ele entrou essa partida, aliás eu falei na transmissão isso, eu vi no meio da transmissão, eu abri o Big Data e vi isso. Contra todos os outros times da NFL, ele tinha 2 touchdowns para cada interceptação. Contra os Rams, 1,5 touchdown para cada interceptação. Hoje foi um jogo bem diferente. Foi um jogo bem diferente do Kyler Murray, que jogou melhor pressionado contra os Rams. O rating dele era abaixo de 30 quando pressionado jogando contra Los Angeles. Cuidou bem da bola, não forçou passes desnecessários e ainda teve a sua magia de costume. Então, um jogo muito importante para o Murray. Um jogo de afirmação que coloca, sem sombra de dúvidas, ele entre os favoritos para MVP. Um jogo muito importante para os Cardinals, para o restante da temporada. Agora tem uma vitória contra os Rams, que antes da temporada eram os favoritos. E todo o resto, né? E outro ponto importante, o que o Byron Murphy está jogando nessa secundária dos Cardinals é uma barbaridade. Esse era um outro ponto de interrogação que eu tinha com esse time, a secundária, né? Porque uma secundária frágil, jogando 2 vezes contra os Rams, 2 vezes contra o Russell Wilson, 2 vezes contra o George Kittle e o sistema ofensivo dos 49ers, era uma preocupação que eu tinha. Mas o Byron Murphy deu uma decolada e está jogando muito. Era um cara que eu tinha uma expectativa muito boa saindo do draft, saindo de Washington, do college, inclusive. Então, hoje foi um jogo muito importante para mim como analista, né? Significativo por voltar ao prédio da ESPN, por poder estar com o Ari do meu lado, mesmo com uma divisória de acrílico, mas estar com o Ari do meu lado, estar focado no que eu estava fazendo e com o microfone na minha frente, e um monitor enorme, e podendo voltar a fazer aquilo que eu amo fazer. E um jogo que me fez enxergar outras coisas de Arizona, e que Arizona pode ter mostrado até para o próprio torcedor, né? Então eu estou muito feliz com esse resultado, né? Antes que alguém possa falar, o Kurt odeia o Kyler Murray. Eu juro por Deus que eu não odeio jogador nenhum. Eu odiava um jogador, que também, coitado, não era culpa dele, que jogava em Chicago e agora está em Buffalo. Esse aí eu confesso que eu não tinha sentimentos positivos. Mas todos os outros, juro por Deus, não tenho nada contra. Os times também não. A minha análise, muito sincera e honesta, nada contra os Cardinals, tá? Eu não fui picado por um pássaro cardial quando eu era criança e tenho trauma de cardeais. Juro por Deus, não. Não era nada contra os Cardinals, era só uma análise que eu tinha, que talvez fosse mais pessimista em relação a isso, pelo que eu vi, pelo que eu via do Cliff Kingsbury e também do Kyler Murray e dessa secundária. E estão provando, não só a mim, mas muita gente, o contrário. E que bom, porque essa NFC West é maravilhosa, né? É isso, meu Brasil. Fizemos seus tracudimos. Vamos ver o Sunday Night Football, que agora tem Brady e Patriots. Vai ser incrível, tá? Gente, um beijo carinhoso. Obrigado pela audiência, obrigado pelos comentários, obrigado pelas críticas. E eu quero ser, cada dia que passa, um analista melhor, um analista mais humilde, um analista que não fecha os olhos para tudo e que não é teimoso. Acima de tudo. Tá bom? Obrigado, beijo carinhoso e até a próxima.